Cara, dá uma explicada de novo o que é a Secretaria da Fazenda de um estado. Vamos lá. Porque assim, a gente não sabe, né? Se tu deixar só pelo Fazenda, o cara tá pensando lá no... no... agro. Exatamente. Dá uma explicada, porque eu gosto... É legal, não, é importante. Vamos no topo do funil, assim, pra galera entender. E até essa questão que falou, assim, é importante. A gente acaba, às vezes, achando que o setor público, né, prefeitura, governo, estado, união, é uma coisa muito afastada. Na verdade, quando a gente começa a ver, cada vez mais a gente, né, a gente é afetado pelas decisões do setor público, né? Então, o setor de eventos é diretamente ligado. Então, fazenda, na verdade, não é porque é da fazenda do campo, é de finanças, né? Mas fazenda é um nome histórico lá, porque antigamente tinha uma longa história lá, que eram as fazendas, que eram o nome que se dava para o dinheiro. Então, a Secretaria da Fazenda, na verdade, é a Secretaria de Finanças do município. É como se fosse o diretor financeiro de uma empresa, mas eu estou falando do estado, do município. Aí, qual é basicamente o que faz a Secretaria da Fazenda? Arrecada de recursos e gasta. Né? Qual é o problema, né? A arrecadação vem dos impostos. E ninguém gosta de pagar imposto. Se alguém gostar de pagar imposto, Mas todo mundo quer ir no SUS. Mas todo mundo quer ter, né? Uma cidade limpa, quer ter posto de saúde, escola, né? Polícia. Então, mas faz parte, a gente sabe como a banda funciona. Então, tem que saber, né? Ser transparente e comunicar bem. Estamos gravando então, seu Rick? Estamos gravando. Papai fresco. Tá dormindo pouco, né, Rick? Muito pouco. Filho é que nem videogame. A cada fase é mais difícil. O Léo tem 2 também, o Léo sabe. Tem 2 mais velhos que os meus e aí sabe meio o que tá falando. Léo, primeiro de tudo, cara, muito obrigado por ter vindo pra cá. Tua agenda deve ser um pouco concorrida, né? Deve ter um pouco de gente atrás aí, né? E a gente tava conversando no off aqui, até pra entender um pouco do que é esse cargo hoje que tu ocupa, e o que é isso que é. E hoje é segunda-feira, meio-dia, né? Sempre a gente grava meio-dia para tentar facilitar para todo mundo, para as pautas, né, conseguir encaixar. Mas tá abrindo mão, cara, poderia estar almoçando com a tua família, poderia estar vencendo mais alguma agenda do trabalho, provavelmente, poderia estar na academia fazendo qualquer coisa, mas não veio aqui compartilhar conhecimento, cara, e tudo isso aqui começou, tudo isso que tu tá vendo ali como estúdio e tal, começou com a ideia mesmo de compartilhar conhecimento, cara. A gente, claro, tem nossos patrocinadores, Red Bull, Academia Rafael Toro, Espírito Santo, né, que nos veste, e esqueci de Estúdios Combo, cara, como é que eu fui esquecer, Rick? Pô, vamos pagar as contas, né? Pagar as contas do Estúdio Combo. Então, agradecer a todos esses patrocinadores que nos fazem aqui, mas nasceu sem patrocínio nenhum, como eu te falei, gravando do celular, compartilhar conhecimento. Vamos começar com uma pergunta leve. Tu que é um cara que não está no Instagram, quer dizer, tá no Instagram, né? A gente estava conversando off aqui também, tá muito presente no LinkedIn, como falou, mas, cara, para quem não sabe, nessa galera mais nova, e talvez alguém que também nunca, né, precisou ou entendeu da ferramenta, o que é o BRDE e qual o cargo que tu ocupa lá hoje? Vamos lá. Primeiro, queria agradecer muito aqui, Vinhas, o convite. É um prazer. Nossa agenda é muito puxada realmente, é muita reunião, mas quando a gente pode fazer alguma coisa que um pouco foge do nosso dia a dia, assim, até quase um alívio assim, na nossa agenda. Então primeiro agradecer aqui o convite, um prazer realmente, e dá para ver que o podcast cresceu muito aqui, muito legal o estúdio, então parabéns. Obrigado. E a ideia aqui é realmente fazer explicar um pouco o papel que eu exerço hoje, né? Talvez um pouco da minha trajetória aqui. Eu me considero ainda um jovem, não sou tão jovem, já fui mais jovem, né, no passado. Mas acho que tem uma trajetória que dá para passar um pouquinho o que eu faço aqui e com o nosso papel aqui no banco. Então, assim, hoje eu tô quase... Eu vou puxar a tua história, com certeza. Não, claro, mas assim, dizendo um pouco do meu papel hoje. Hoje eu sou diretor de planejamento, eu sou um dos diretores do BRDE, que é um banco. É um banco regional de desenvolvimento do Extremo Sul. Então, o que ele é? Ele é um banco, como todo banco, ele tem o negócio de emprestar dinheiro, de financiar, mas ele não é um banco comercial, não é um banco como a gente tem no nosso dia a dia, Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco. Ele é um banco que basicamente financia investimentos, é um banco de desenvolvimento, que é um banco público, né? Lembrando, então ele não é um banco privado, ele no fim do dia não almeja extremamente o lucro, ele tem que ser rentável, ele tem que se sustentar. Ele é um banco público cujos acionistas são os 3 estados da região sul aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Isso eu nem sabia. Por isso que e ele é um caso único mesmo, assim, né? A gente sabe que é um caso único no Brasil porque
ele não é dono, não é um estado ou a União, né? O Banco do Brasil é um banco federal, o Banrisul é um banco aqui do Rio Grande do Sul. Ele é um banco de 3 estados. Isso que é bom e ruim, né? Um pouco tem os seus benefícios e suas vantagens e desvantagens. E hoje eu vou fazer quase 2 anos como diretor do banco, que é um cargo, não vou dizer que é muito fora do meu perfil profissional, mas é alguma coisa nova, em que basicamente o banco ele tem um viés de financiar projetos, né? E aí, assim, vou trazer algumas coisas assim, para vocês entenderem o que é financiar projetos, assim, até para dar um contexto. O exemplo é sempre melhor. Exemplo é melhor. Então, assim, o que o BRDE acaba financiando? Ele tem a diferencial dele, ele financia projetos, né, de longo prazo, investimentos, novos investimentos. Então, muitas das empresas que a gente acaba passando aí, viajando pelo Rio Grande do Sul, conhecendo aqui mesmo em Porto Alegre, tiveram financiamento do BRDE. Aqui para Porto Alegre, vou trazer um caso aqui bem emblemático, bem conhecido. O Pontal Shopping, por exemplo, o Shopping Pontal ali teve um financiamento do BRDE para sua constituição. Quem está indo em direção ao litoral norte, gaúcho, aqui passa pela Freeway, logo aqui à direita, quem sobe em direção ao litoral, tem um grande centro de distribuição das farmácias São João. Né? É um financiamento do BRDE. Grandes indústrias aqui na Serra Gaúcha, no interior, cooperativas de crédito, ou seja, a gente tem um conjunto grande de clientes que basicamente, né, o nosso diferencial não é financiar aquele capital de giro, né? O pequeno empreendedor aqui que está precisando de capital de giro, recursos aqui para poder, né, pagar suas contas. Não, a gente sempre financia a expansão dos investimentos. Novas indústrias, novas fábricas, novos supermercados, novos hotéis, né? A gente tem vários clientes na Serra Gaúcha. E acho que esse é o diferencial do BRDE, porque quando a gente vai, né? Alguém quer fazer um novo projeto, né? A gente pode financiar com 2 maneiras. Ou dinheiro próprio, ou dinheiro de financiamento de terceiros, né? Geralmente, né? As grandes empresas, elas buscam se financiar através de recursos de terceiros. Ou captação direta no mercado de capitais, mas geralmente bate na porta dos bancos e buscam um recurso para poder se financiar. O BRDE se diferencia de outros bancos porque ele consegue financiar a longo prazo. Tem muitos negócios aqui, estou falando com o Vinhas, que é um empreendedor, muitos negócios eles precisam de tempo para começar a dar retorno. Eu vou investir um valor grande para construir uma nova fábrica, uma indústria, um supermercado ou um negócio. Ele vai, obviamente, no começo vai ficar no vermelho, porque eu vou desembolsar muito dinheiro, e aí, né, o BRDE financia esse investimento, a gente chama de CAPEX, né, que é um investimento. Mas ele vai começar a dar retorno daqui a 5, daqui a 10, às vezes daqui a 12, 15 anos, quando são projetos de longo prazo. E o BRDE consegue financiar para tu diluir esses pagamentos aí em 10, 12, 15, 20, 25 anos, inclusive. Cara, como tinha que ter essa informação? Desculpa, interromper, mas assim, porque para mim já clarificou muita coisa. Tipo, para entender olha o foco, né? Como é importante divulgar o foco do BRDE e de todas e qualquer instituição, né? Pra gente saber realmente, cara, nem adianta. Eu que trabalho com gastronomia, entretenimento, cara, não é onde eu tenho que bater. Porque eu não vou ter um negócio, por mais que eu tenha negócio de 10 anos, mas não é desse tamanho e desse perfil. Exatamente, exatamente. A gente até disse, por exemplo, tu vai chegar lá no banco lá, eu quero um recurso assim, capital de giro, porque eu tô, né, precisando dar um reforço de caixa e para pagar em 2, 3 anos. A gente tem essa possibilidade? Tem. Mas eu vou ser muito sincero, não vai ser melhor, talvez até seja pior do que o teu banco de relacionamento. O teu banco de relacionamento tem muitas vezes capacidade de financiar. Agora, não, eu quero fazer uma nova fábrica, eu quero fazer um novo prédio, né? Que não seja residencial, que a gente não pode, mas foco pessoa jurídica, né? Eu posso financiar? Pode. Claro, o nosso ticket acaba sendo maior, né? A gente está falando de grandes investimentos, então assim, vamos lá, tem que ser acima de R$1 milhão, assim, para poder começar a conversa, mas a gente pode chegar em 200, 300, 400, 500 milhões de reais. Por que o BRDE não é tão conhecido também, eu acho, Vinhas? Primeiro que é um banco, apesar de ser um dos 50 maiores bancos do país, né? Ele é das 3 maiores instituições financeiras públicas aqui no Rio Grande do Sul. Ele é um banco pequeno, né? Em termos de tamanho, de número de pessoas, né? de expressão. A gente financiou aqui, né? Para vocês terem noção, o ano passado mais de R$2 bilhões só no Rio Grande do Sul. Mas ele, digamos, ele é conhecido no meio, né? Perfeito. As indústrias, o comércio, o pessoal do agro, todo mundo, né? Grande parte conhece o BRDE. Mas a gente percebe ainda um desconhecimento geral, né? E faz parte, especialmente naquelas empresas, nos empreendedores, nas indústrias, que acabam crescendo muito rápido e tem muita coisa legal no Rio Grande do Sul. A gente vê muita indústria, muita gente se empreendendo, criando grandes negócios, mas que não se acostumaram a buscar financiamento, né? Muitas vezes a indústria familiar só usa capital próprio. E até, assim, a gente sempre diz assim, né?
quando começa a crescer, procura alguém para apoiar. Porque muitas vezes a gente acaba, né, dando passos maior que a perna e depois você acaba se atrapalhando. Então, acho que o BRDE carece, claro, de conhecimento, mas também ele tem crescido, digamos, consistentemente, né, sem dar os seus, né, um passo maior que a própria perna, como já usando a mesma analogia. E acho que para quem tem interesse, né, quem é empreendedor, especialmente do setor comercial, industrial, e que procura expandir o seu negócio, eu sempre digo, busquem conversar conosco, busquem entender as alternativas. A gente tem uma característica que a gente não tem um produto pré-pronto, a gente sempre tenta adaptar aquilo na necessidade do cliente e, dentro do possível, a gente vai poder ajudar. Se a gente não conseguir ajudar também, a gente vai dizer o caminho, né, e sugerir o melhor caminho. Então, esse é o core business, digamos assim, esse é o grande negócio do BRDE, que é o financiamento, mas a gente também tem algumas outras coisinhas que o BRDE tem feito aí ao longo dos últimos anos, que também estão ligadas ao desenvolvimento, mas não são estritamente financiamento, né? Que depois a gente pode explorar um pouquinho mais. Como é que o BRDE ele está disposto hoje? Ele tem agência, por exemplo, eu estou em Porto Alegre, ou vou aonde? Ou estou em Carazinho, Passo Fundo, que é a minha família lá, que são tudo agro. Selba, Nome Toque, Antagor, aquela região toda ali. Tudo lá. Tá lá e, sei lá Rio Grande, Pelotas, perfeito. E depois lá embaixo, sei lá, Jaguarão. Isso, perfeito. Não, ótima pergunta aqui. O banco é um banco pequeno. Dá para vocês entenderem, assim, o banco como um todo, nos 3 estados, tem cerca de 500 pessoas trabalhando, tá? Como um todo, né? Tem uma parte de back-office, que é a parte meio, assim, que deve ser cerca de 200 pessoas, e tem 100 pessoas em cada estado. Se a gente comparar com qualquer banco comercial, ou cooperativa, Sicredi, Crisol, Cicobi, tem milhares de funcionários. Então, o BRDE não vai não tem uma agência lá que o pessoal vai bater. Uhum. Como é que a gente é organizado? A gente tem uma sede em Porto Alegre, uma em Florianópolis e uma em Curitiba, no Paraná. Então, qualquer projeto nessa região, a gente atende. A gente ainda tem regionais, são 4 regionais no estado, né? E eu já vou responder exatamente qual é. E essas regionais, elas estão localizadas, foram divididas o estado em 4 pontos. Existe a Serra Gaúcha, né? Que tem um regional que está ligado e fica o escritório na SIC, que é a Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Tem um escritório em Lajeado, que cuida dessa parte aqui da região mais do Vale do Taquari. Tem um escritório em Passo Fundo, aí atende lá Cruz Alta, Carazinho, Erechim, Não Me Toque, toda a região noroeste do estado. E tem um escritório também em Pelotas, que cuida da região sul. Boa. Aí nós temos 4 regionais. Qualquer um desses regionais... eu quero lá, tem uma indústria lá em Carazinho, eu queria conversar com o BRDE. A gente tem o contato, que é o Alexandre Barros, que é o nosso regional, e ele vai lá fazer uma visita ou vai marcar um cafezinho no escritório. É muito pelo contato de telefone, WhatsApp, e-mail. Tu não vai passar na frente lá, apesar de nós termos uma sede em Porto Alegre, inclusive é no miolo do centro de Porto Alegre, que foi bem afetado pelas enchentes, inclusive, do lado da prefeitura, né, no Paço Municipal, é a sede do BRDE. Claro que se alguém quiser bater na porta e entender, vai ser recebido com um cafezinho, a gente vai conversar, mas não é esse o nosso foco. O foco realmente as empresas, é o gerente financeiro, o diretor, o CFO, que já conhece o BRDE e vai entrar pelas plataformas comuns, ou o telefone, o WhatsApp dos nossos contatos, ou o e-mail, ou o próprio home banking, é o que a gente tem também. Mas esse é o canal ordinário. Ou, claro, qualquer pessoa que conheça, né, que tem interesse, até o meu contato depois a gente pode deixar, a gente aciona, passa para a equipe vai atender. É essa forma, essa é a dinâmica que o BRDE atende, por isso que eu digo, não vai passar na frente, tem uma agência, como tem o Banrisul, lá que tem o Sicredi, ele vai ter que entrar em contato pelos caminhos normais aí de contato, telefone, e-mail, por aí. Tá, agora muitas coisas explica porque das pessoas que conhecem, e para tu ver assim, como o meu desconhecimento também, assim, o BRDE é um negócio muito longe, não é que não é longe, tá no setor errado, e aí falta essa comunicação. É verdade, Quer dizer que, cara, não é que eu, como tu falou, até vou te atender, Vinhas, fluxo de caixa, cara, eu cresci. Cara, se eu pudesse pegar só a linha, assim, ó, cresceu e nós teríamos 3 horas aqui para falar. Mas não é o teu setor. Cara, de repente vai indicar o BRDE. Cara, não sou eu, desse aqui não sou eu. Esse aqui é o B, não sei o que lá. Aí talvez tu indicar, assim... E aí, claro, tem coisas que a gente é mais forte. Por exemplo, tu quer fazer financiamento de inovação. Eu não estou falando inovação, é um novo software. Eu quero fazer uma inovação industrial, eu quero fazer um processo inovador no agro. A gente é muito forte, a gente tem linhas muito boas e a gente auxilia, inclusive, as empresas a como fazer essa captação. Transição energética, que agora é o caso, né? Placas solares. Na tua casa, eu quero botar placa. Não é o nosso negócio, eu não vou financiar. Mas eu tenho uma indústria aqui, eu quero fazer placa solar
a gente financia. Energia eólica, hidráulica, biocombustíveis, que é algo que está muito na moda, isso a gente é muito forte também. Turismo também, eu quero fazer uma nova pousada, um novo hotel, a gente também tem linhas específicas. Então, assim, a gente tem algumas linhas que a gente acaba sendo mais especialista ainda. Mas, de um modo geral, tudo que é financiamento de longo prazo, a gente acho que dentro do que tem hoje no mercado, a gente é dos mais competitivos. Então, por isso que a gente não é tão conhecido. Alguns eventos em Porto Alegre, aqui ou na região sul, lá em Lomitoque, lá na região, lá tem a Expo Direto, né? Que é a maior feira do agro do Rio Grande do Sul, que eu confesso que nem conheci, mas já fui lá agora, né? Por diretor, já fui faz 2 anos seguidos. É realmente impressionante. Aquele público lá, nós temos uma propaganda grande lá. É que não tem como explicar para quem tá vendo o que é Não Me Toque. O que é a cidade Não Me Toque. Exatamente. Ela é do lado de Colorado, tá? E Colorado é a cidade da minha mãe, e tem 11 irmãos. Eu tenho 26 primos só por parte de mãe. Colorado não tem 3 mil habitantes. E Não Me Toque, eu não sei... Olha, não sei quanto. Eu não sei quanto, mas não deve fugir muito. E aí, cara, tem uma feira que é tamanho... Gigantesca. O que acontece com os hotéis, com a cidade, cara, verdade. É magnífico, assim. É o poder, aí no meu setor, puxando um pouquinho a brasa, mas é o poder do evento. O poder do evento. O poder do evento de... Agora ela tá no cenário, cara, nacional... E mundial, porque pega os países todos da fronteira aqui, tudo, gente. Traz tecnologia. E quem não conhece, a gente fala com quem não é do ramo, né, do agro, ou quem não faz ideia, mas é um parque enorme, gigante. A gente conhece a Expo Inter, né? Grande parte das pessoas conhece a Expo Inter aqui em Esteio. A Expo Inter também é uma grande feira. Lá tu vai ter a casa do BRDE, tu vai ter propaganda do BRDE, então naquele meio, naquele nicho tu vai conhecer. Mas se a gente comparar em termos de negócio, né? Porque a Expo Inter é uma grande feira de entretenimento, tem shows. Em Não Me Toque lá é uma feira de negócio que realmente a 2 horas de carro no entorno todos os hotéis estão lotados. Realmente é uma feira impressionante. Não, que cresceu aquela região ali, né? E aí Não Me Toque, né? Não é em Carazinho, não é em Cruz Alta. Eu, por exemplo, né, tenho ficado em Cruz Alta, que é quase 1h30 de Não Me Toque, porque realmente é difícil de ficar ali. Mas realmente mostra a pujança do setor, né, agroindustrial do Rio Grande do Sul, que é algo que eu que sou da cidade, né, nasci em Porto Alegre, me criei em Porto Alegre, a gente não tem tanto conhecimento. Mas quem é do interior aí, como tua família, né, a gente sabe que lá é o agro que movimenta a economia gaúcha. Então o BRD está presente lá, está presente na Expo Inter, mas também quando a gente, né, para alguns setores, por exemplo, inovação, a gente teve o Salt Summit aqui, né, que foi uma grande feira de inovação, um grande evento. O BRD é um parceiro de primeira hora, então a gente está lá. Né? Algumas feiras de transição energética, de financiamento do que a gente chama de infraestrutura verde, né? Energia verde, o BR está lá. Então, como eu quero dizer assim, alguns nichos, alguns setores a gente é bem conhecido, mas para o grande público não é. Eu acho que é um pouco do nosso papel também, né? Até como diretor, até como colega agora do banco, de tentar divulgar, ampliar a nossa participação. Aqui também é um espaço para isso, mas também a gente sabe que a gente não vai ser conhecido lá naquele, né, o banco mais conhecido do Brasil, do Rio Grande do Sul, porque a gente não tem esse papel e não tem esse intuito. É muito mais ser conhecido para aquele empreendedor, aquela empresa que queira realmente se expandir, possa ter o BRDE como pelo menos um parceiro para poder ouvir e ver as suas alternativas e poder, né, se der certo, ser um parceiro e ajudar ao crescimento do negócio. Nessa parte de diretor de planejamento, eu vou te fazer uma pergunta que, por ignorância, tá? Nesse planejamento, assim, cara, estudei aqui, ou, claro, né, tu e a equipe, sobre eficiência energética dos painéis solares ou da energia eólica, e vocês debruçam em cima disso, tá? Não, a gente entendeu que... Eu não entendo nada, tá? Só claro, supondo. vai lá, vamos lá. Cara, não, realmente o que a gente viu no mundo, o que o mundo tá mais girando, é o painel solar e a eólica ficou, então nós vamos canalizar para mais projetos assim. Ou, não, energia limpa é o nosso caminho e da onde, se ela for luz de qualquer lugar, sim, nós vamos tentar apoiar. Na verdade a gente tem uma relação muito próxima com as empresas do setor, né, de energia. Então a gente acaba, um pouco dos dois lados. A gente tem acesso a realmente o que está se financiando no mundo, porque a gente é um banco hoje que é internacionalizado, a gente se internacionalizou. Hoje a gente acaba tendo relação com bancos de outros países, né? Bancos aqui da América Latina, da Europa, da Ásia, que a gente, né, acaba não só tendo parceria de troca de informações técnicas, mas também captando recursos mesmo, buscando dinheiro em dólar, em euro, né, para financiar projetos aqui no Rio Grande do Sul. Tá um momento gostosinho. Tá um momento gostoso para trabalhar agora. Mas vou dizer assim, às vezes na crise é uma oportunidade, né?
Pô, me faltou a palavra, mas conhecido assim. Em tempos de crise se fazem fortunas, em tempos de guerra se fazem impérios, né? Então, também. Assim, não é um momento fácil, né? Mas eu brinco assim, se a gente esperar um momento fácil, a gente não trabalha nunca, né? Brasileiro. Porque nunca está fácil. É o Brasil e o mundo como um todo. Mas também, né, aí a gente tem essa visão de fora desse pessoal, né? Que são, a gente fala que os bancos multilaterais. Aí são os grandes bancos mundiais que financiam o desenvolvimento nos países. Quais são os caminhos, os rumos, né? Por exemplo, eu sempre digo, chegou uma empresa lá de carvão, né? Uma indústria de carvão que quer se financiar com o BRDE. Eu vou dizer que, infelizmente, a gente não vai financiar. Uhum. É algo que hoje o BRDE e o Brasil, o Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo, infelizmente, né, por mais que seja uma necessidade, não é o caminho. O caminho são as energias renováveis. E aí acaba tendo muita coisa que a gente, né, demonstra, mas tem muita ideia boa, Vinhas, isso eu acho que é legal. Muita ideia boa que a gente nem conhecia. Esses dias nós estávamos num evento lá e estavam uma empresa fazendo... Eles estavam fazendo uma usina de biocombustíveis com cereais. Arroz, milho, trigo. Está gerando combustível, biodiesel, ou, né, um combustível renovável, através da casca de arroz. Uhum. Né? A gente não sabia, mas assim, é um empreendedor que viu um negócio no Japão, na Europa, né, e quis fazer uma usina aqui, para aproveitar a casca daquele insumo. Ou... Que era lixo, imagina. Que era lixo, que é para o lixo. Ou até o próprio lixo, biometano, ou seja, a gente acaba recebendo, e aí nós aprendemos, né, porque o nosso negócio basicamente é financiamento. Tem os nossos engenheiros que conhecem um pouco, mas muito vem do mercado demandando a gente, e a gente vai entendendo, vai aprendendo. Uhum. Bueno, viu como vai rápido, meio dia e meio já. Léo, acho que a gente falou bem, assim, para a primeira conversa, talvez a gente possa fazer uma segunda conversa e aprofundar, daí pegar as vertentes. Como é que foi tua carreira, Léo? Por assim, falar um pouco da tua família, também o pai de 2, né? Exato. Como é que foi essa construção para chegar, e aí eu posso falar, né, tu pela tua educação e sempre se manteve, né, discreto. Eu conheço o Léo há muito tempo através de um cara... Se não é o meu melhor amigo, é uma das minhas 5 pessoas de maior confiança, que é o Nego, né? O Lênio. E um beijo, o Juninho. Eu já chamo de Nego. E um grande irmão mesmo, que tem toda a minha confiança. E, cara, nós nunca, sem ver com as crianças, em churrasco, em tamo junto e tal. E a gente nunca conversou sobre o trabalho, sempre, né? Sempre na tua e tal. Tivemos momentos que pudemos confraternizar, acho que feijoada, alguma coisa ou outra, mas também nunca conversamos. Pô, quando o Nego me falou, assim, pô, tem que falar com o cara lá, o cara é diretor, não sei do quê, do jeito do Nego também, né? É diretor de alguma coisa lá. E eu disse, não, cara, vamos falar. Aí quando eu vi que era do BRDE, eu disse, pô, velho, eu assim, hoje eu sei o que é o BRDE, mas não sabia a ala, ou, né, o objetivo, o foco do BRDE. Mas como que tu chegou lá, cara? Como tu... Não, até pra mim, confesso que também não foi até uma surpresa, mas deixa eu recapitular aqui, né? Então, assim, eu até de formação, né? Eu sou economista, né? Então a minha área sempre foi economia. E, né, quando eu tava procurando o que eu ia fazer na época da faculdade, né? Eu pensei assim, onde que eu vou trabalhar, né? Vou tentar me focar. E eu sempre gostei da parte pública, assim. Eu sempre achei legal de poder trabalhar, poder fazer alguma coisa no setor público. E eu acabei me formando na faculdade e depois fui estudar para concurso e passei num concurso. Então, eu sou concursado hoje do Estado, da Secretaria da Fazenda, e comecei a trabalhar lá, muito nessa área de finanças públicas. Então, todas essas discussões de juro, essa discussão de câmbio, as finanças públicas, déficit, isso tudo é minha praia, sempre foi o meu campo, assim, né? Então, quando a gente ouve falar assim, tem que contingenciar orçamento, tem que, nessa coisa de aumento de imposto, reduz despesa, então, tudo isso sempre foi minha praia. E foi lá que... Os caras largam uma notícia do IOF na tua cabeça e tu já fez a conta. E aí começa todo mundo mandar, e aquela coisa assim... Porque no fim, né, quando a gente fala de setor público, aí é um pouco dessa... Todo mundo, né, é um pouco que nem futebol, assim, né? Todo mundo tem opinião, todo mundo tem seu posicionamento. Às vezes mais, né, a gente tem nosso grenalismo aqui, né, quando fala de futebol, né, esquerda, direita. Todo mundo tem opinião, porque na verdade quando a gente fala de setor público é a vida das pessoas. Sim. O IOF mexe na nossa vida, a inflação mexe na vida de todo mundo, o juro, né, o governo, as contas do governo, direto ou indiretamente nos afetam. Algumas entendem melhor como funciona, outras não entendem, mas é um pouco do dia a dia. Então quando a gente
trata disso, todo mundo tem opinião. É diferente do cara falar de neurocirurgia. Né? Chegou um neurocirurgião aqui, tu não tem opinião sobre neurocirurgião, porque tu não conhece nada, eu também não conheço nada. Agora, muito bom. Futebol também, todo mundo, porque o Grêmio, porque o Inter, né? Porque o Brasil, porque não sei o quê. E política também, política, economia, né? Todo mundo tem opinião, a tarifa, não sei o quê. Então, a gente já sabe que a gente lida num meio que todo mundo vai te dar opinião. No churrasco, tu falar sobre algum assunto de economia, o que vai dizer. Então, mas essa foi minha trajetória ali. Então, na Secretaria da Fazenda, eu me formei, né, me capacitei e acabei crescendo na carreira e, né, assumi alguns cargos internos até que na 2017 eu acabei virando secretário da Fazenda de Porto Alegre, do município aqui da capital do Rio Grande do Sul. Pela minha experiência, foi uma experiência de vida também. Eu fiquei lá quase 4 anos como secretário da Fazenda. Cara, dá uma explicada de novo o que é a Secretaria da Fazenda de um estado. Vamos lá. Porque assim, a gente não sabe, né? Se tu deixar só pelo Fazenda, o cara tá pensando lá no... agro. Exatamente. Dá uma explicada, porque eu gosto... É legal, não, é importante. Vamos no topo do funil, assim, pra galera entender a importância de uma secretaria, porque Léo, me politizei há muito pouco tempo. Apesar de ter sido de Grêmio Estudantil do meu primeiro colégio Mãe Admirável, lá do Menino Deus. Depois eu fui do Grêmio Estudantil do IPA. Fui do Grêmio Estudantil do CPOR, que, né, eu fui tenente do Exército lá dos 7 anos lá. Eu nunca usei isso, nunca foi intenção minha politizar. Sim. Sempre foi tentar fazer o melhor. Isso é legal. E aí depois eu não... Enfim, aí começou a trabalhar, começou a fazer essas coisas e eu e os meus sócios, os velhos que eu chamo, a gente não se ligava. Só que tu começa a crescer, graças a Deus, começa teus negócios, tu começa a ver que o Estado começa a interferir, tu tem que começar também, enfim, tu vai... Exatamente. Então eu fui entendendo que a secretaria, inclusive eu estava correndo agora, a Fernanda Bart assumiu agora a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo hoje lá no Tuco Caldeira. E ela me convidou. Eu disse, cara, é importante, porque a pessoa tá pedindo, te convidou, não sei o quê. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Pô, é totalmente a minha área em Porto Alegre. Então, cara, nada mais do que ir lá fazer um relacionamento. Depois a gente pode falar também um pouco sobre relacionamento. Mas de chegar lá, né, dar um oi, dar assim, cara, tô aqui, até porque, cara, tô há 20 anos fazendo evento em Porto Alegre. Fala comigo. Qualquer coisa. E eu vou pender para cá, não, sou uma pessoa, eu vou dizer o que é certo, que é melhor para nós. A gente já falou da importância de eventos, né? Mas então vamos dar o vou topo explicar um pouquinho. O que é a Fazenda. E até essa questão que falou, assim, é importante. A gente acaba, às vezes, achando que o setor público, né, prefeitura, governo, estado, união, é uma coisa muito afastada. Na verdade, quando a gente começa a ver, cada vez mais a gente, né, a gente é afetado pelas decisões do setor público, né? Então, o setor de eventos é diretamente ligado. Então, Fazenda, na verdade, não é porque é da Fazenda do campo, é de finanças, né? Mas Fazenda é um nome histórico lá, porque antigamente tinha uma longa história lá, que eram as fazendas, que eram o nome que se dava para o dinheiro. Então, a Secretaria da Fazenda, na verdade, é a Secretaria de Finanças do município. É como se fosse o diretor financeiro de uma empresa, mas eu estou falando do estado, do município. Aí, qual é basicamente o que faz a Secretaria da Fazenda? Arrecada de recursos e gasta. Né? Qual é o problema, né? A arrecadação vem dos impostos. E ninguém gosta de pagar imposto. Se alguém gostar de pagar imposto, Mas todo mundo quer ir no SUS. Mas todo mundo quer ter, né? Uma cidade limpa, quer ter posto de saúde, escola, né? Polícia. Então, mas faz parte, a gente sabe como a banda funciona. Então, tem que saber, né? Ser transparente e comunicar bem. Então, em 2017, eu assumi a Secretaria de Finanças do município, né, que é a Secretaria da Fazenda, que tinha essa responsabilidade de tentar. Você estava com quantos anos? Em 2017, eu assumi com 33 anos. Pá. 33 anos. Eu sou de 83. 17 era Foi o Marquesan. Marquesan. A nossa Marquesan. Eu tava lá, ele é prefeito. Pô, ele foi um abraço, ele foi num evento que eu fiz. Olha, eu vou te convidar. Fiz um evento mês passado, retrasado lá em casa, reuni, assim, político, empresário, influencer, patrocinador, foi tudo assim. Chamei de um churrasco de pessoas, de amigos que não se conhecem. Cara, e foi muito legal, porque gerou muito negócio, muito conhecimento e tal. Muito relacionamento, que é a base de tudo, na verdade. E que foi, cara, foi uma ideia do podcast. Porque eu disse, cara, o que eu vou fazer com o podcast? 180 pessoas já, né? Vou tentar juntar essa galera aí. O Nego gostou bastante. Legal, legal. Depois eu te conto. Legal. E o Marquesa foi. Vamos lá. Pô, é que o relacionamento a gente vai se cruzando aí ao longo da vida. Então, eu assumi esse papel na época, né? Foi um momento bem difícil. Crise é uma recorrência no Brasil, né? Mas de muita crise, a gente estava com muita dificuldade. Então, acabei tendo esse papel. Fui relativamente jovem, né? Secretário. Então, jovem, porque é duro. Foi uma experiência difícil lá, porque, como eu te falei, né? Imagina um grande condomínio, todo mundo, né? O síndico, 17, 18, 20. Tu pegou a pandemia. Nossa. Eu peguei no início da pandemia, né? O início da pandemia. Aí acabei saindo de lá. Acabei, enfim,
cumpri meu mandato lá, voltei para o Estado e acabei assumindo uma outra secretaria, mudando um pouco de foco lá no Estado, né? Também Secretaria de Estado, que a gente chamava de Secretaria de Parcerias, que cuida da parte das parcerias público-privadas, concessões, PPPs. Então, algumas coisas aí que, né, que tem... Eu precisava de um episódio contigo de 6 horas. É, não. Porque vai explicar o PPP. Tu pulou a Secretaria de Município, não vai dar tempo, mas vamos embora. Assim, vou lá. Então, assim, finanças, eu cuidava das finanças do dia a dia da prefeitura, da parte financeira. Obviamente, todo mundo queria mais dinheiro para gastar, para financiar e precisava mesmo. Ao mesmo tempo, ninguém queria pagar, então foi uma experiência muito legal, assim. Foi um PhD em Harvard na prática, né? Porque eu sempre digo, eu estudei, fiz, né? Sou mestre, fiz mestrado, tudo, mas muita gente fica na academia só discutindo em tese e a vida real, na prática, é muito mais complicada. E o secretário de Porto Alegre, agora eu conheço vários secretários, tá? Cara, daqui a pouco tu tá lidando sobre o buraco da rua. Claro. Então, assim, é o dia a dia. É o dia a dia muito, assim, de um secretário, cara. Tu tá discutindo a política daqui a 20 anos. Vamos limpar o Guaíba. Só vou chutar aqui, tá? É isso. E aí daqui a pouco tu diz, cara, mas a minha rua não tem luz. Exatamente. É a luz, é o buraco, é a capina, é o lixo, é morador de rua, é tudo, cara. Então, assim, é complicado porque nas cidades todo mundo mora numa cidade, né? É onde as coisas acontecem. E Porto Alegre tem, né, seus N problemas. E nós ainda somos, nós somos azarados, né? Porque além de ter os nossos problemas, aí nós temos a questão das enchentes, né? Que aí, né? Quando a coisa começa a engrenar, dá uns 2 passos atrás. Mas enfim, a gente é resiliente, como se diz, né? Então, eu tive essa experiência na prefeitura, foi muito boa, né? Foi muito legal. Eu digo assim, todo mundo tem que ter uma experiência que é do setor público em prefeitura, porque é onde a vida acontece, onde tem um buraco, onde a pessoa demanda. Voltei para o Estado. E aí fui ser secretário numa área que cuida da parte dos projetos de parceria entre o setor público e o privado. Né? No sentido lato, todo tipo de parceria, né? Mas vou dar uns exemplos do que é uma PPP, quem é nosso aqui, Gaúcho, Rio Grande do Sul. Por exemplo, nós temos uma concessão do Araújo Viana em Porto Alegre. Isso é uma concessão. É um espaço público, aquele auditório é um auditório público, mas ele é concedido a uma empresa privada que faz eventos. Né? Nós temos aqui a concessão de rodovias. Quando a gente tem os famosos pedágios, que ninguém gosta de pagar pedágio, obviamente, mas eu concedo para iniciativa privada, e aqui nós temos alguns casos no Rio Grande do Sul, quem vai para a praia, quem vai para a serra, eu concedo para ele manter aquela rodovia, fazer investimentos, cobrando, obviamente, um valor de pedágio. Esse valor vai para a empresa privada. Nós tivemos agora, recentemente, né, um projeto que foi do Cais Mauá, onde tem o Salt Summit lá. Foi feita uma concessão, ela ainda está sendo discutida, volta e meia sai na mídia, mas aquela é uma concessão. Né, O Eugênio Correia passou por aqui já. Exatamente, o Eugênio. Por exemplo, ontem, no sábado, nós tivemos a reabertura, né, depois de um tempo fechado, do Parque do Caracol, que está em Canela, acho que todo mundo conhece o Parque do Caracol em Canela. Ele é um parque estadual, um parque público, em que foi concedido, então foi dado direito de exploração por, acho que 25 anos, para uma empresa privada, né, fazer os investimentos e cobrar legitimamente seu ingresso. Então, N exemplos aqui, que nós... Enquanto eu estava no governo, fiquei 2 anos naquele papel, quase 2 anos, em que a gente, né, estrutura esse tipo de projeto, que são projetos que são coisas públicas, né, equipamentos públicos, pode ser uma praça, pode ser uma rodovia, pode ser um cais, pode ser um teatro, em que a gente passa para a iniciativa privada explorar, e aí tem um N variáveis. Então, eu acabei mudando de... Né, vou fazer um asterisco aqui só. Claro. Essa concessão, tá, gente? Não é se emprestar e vai lá e fala... É uma papelada, é muito. O empresário que pega a conta daquilo ali, ele tem uma responsabilidade. E vamos trazer aqui do eventos ali, né? Vamos falar o caso lá, um caso que a gente conhece lá. Na feijoada com samba. Onde é que aconteceu a última feijoada? Harmonia. No Harmonia. Aquele é uma concessão. Era um parque municipal em que foi feita uma concessão, foi feito um projeto complexo, né, detalhado, foi feita uma licitação, um leilão, e ganhou uma empresa para explorar. O que ela faz lá? Ela construiu aquele espaço, né, fez os investimentos e acaba usando para explorar para shows, para eventos, cobrando ingresso. A Carla Deboni vem aqui sexta-feira. Exatamente. Ela é a concessionária. Ela representa a parte que ganhou a licitação, né, que é um contrato, não é a privatização, não estou vendendo, né, mas ela vai explorar por um período longo, né, porque precisa ter tempo para retornar os investimentos. Então ela, né, então a Carla, que eu conheço também, ela é a representante da concessionária. Então, no caso, eu não cuidei desse projeto na prefeitura, era um amigo meu,
da Secretaria de Parcerias, mas no Estado eu fiz, por exemplo, o Araújo, o Parque do Caracol, as rodovias, o Cais Mauá. Então, alguns projetos que acabam tendo, né, uma relevância que para o cidadão comum, né, quem vai visitar a Canela, ou quem conhece aqui, quem transita nas nossas rodovias, ou quem vai no cais, ou seja, não sabe direito. E ele não tem que saber se é público, se é privado, o que ele quer? Ele quer um serviço bom, ele quer um parque legal, ele quer uma estrutura de qualidade. Se a escola é pública, se ela é privada, se quem é que vai gerenciar. Isso, 99% das pessoas não estão preocupadas com isso. Ela quer ter o atendimento público. E ela merece, porque ela paga impostos, uma carga alta no Brasil de tributária, e quer ter retorno. Então, eu fiquei 2 anos aqui, mudei um pouco do foco, né, das finanças para a parte de parcerias, que eu gosto muito, né? Porque a gente acaba tendo esses projetos que tem essa né, mais próximo da vida das pessoas, porque finanças é uma coisa meio etérea, né? Subjetiva. Finanças públicas. Tá, mas eu quero saber o que muda na minha vida. Então, eu participei disso. No final do governo ainda anterior, eu acabei assumindo a Secretaria da Fazenda do Estado, que é a Secretaria de Finanças do Estado. Foi um período curto, né? Eu sou oriundo de lá, mas foi por um período curto para encerramento de mandato, que foi um período muito legal também, profissional, fim da trajetória. E no final de 22, né, eu acabei recebendo um convite para, em 2023, aí foi quando eu assumi, ir para a diretoria do BRDE. Tá? Então, lá em 23 eu estava fazendo 40 anos, né? Eu sou de 83. E eu acho que assim, né, não sou tão velho assim, né? Estou com 41 anos, vou fazer 42 esse ano. Mas acho que eu já consegui ter algumas experiências bem legais. E eu acho que até uma questão importante ali, Vinha, assim, até falando com o teu público jovem, assim, né? A gente percebe um pouco do afastamento do jovem, né? Dessa parte mais pública, assim. Todo mundo quer ser, eu acho muito legal, empreender, fazer coisas diferentes, assim, né? No passado a gente tinha, né, o sonho do jovem era fazer um concurso do Banco do Brasil. Claro, muito. Foi criado para isso, inclusive. Exatamente. E eu acho que não pode ser assim, né? Muito pelo contrário, a gente tem que inovar, mas também a gente não pode, né? Alguém tem que gerir. Não, e assim, acho que é uma oportunidade de ter gente jovem pensando, porque no fim, né, como tu falou, por mais que a gente não goste de governo, de política, mas no fim a gente é interferido por eles. Ou seja, foi lá na posse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. As decisões da Secretaria afetam os eventos. As decisões da Secretaria da Saúde, da Educação, né, da Fazenda, isso afeta o nosso dia a dia. Então, quanto mais afastado do setor público eu tiver, mais eu estou terceirizando a responsabilidade. Eu digo assim, não quer participar, beleza, mas depois se tu reclamar, tu não pode reclamar, porque tu não está lá. Então, é que nem, cara, isso, traduzindo assim, ó, cara, se tu mora num prédio ou num condomínio, não sei, se tu não participa da reunião, é o que eu falo assim, ó, eu nunca fui em nenhuma. Eu disse, só não pinta o meu apartamento pra dentro. Se vocês quiserem pintar de amarelo com bolinha cor-de-rosa, cara, eu juro por Deus, eu não tô nem aí. Exatamente. A melhor analogia é isso. Só que não, cara, só não mexe. Porque eu tô dando atenção para minhas empresas, para minha família, pra você, e eu decidi que no condomínio, cara, façam o que quiserem. Eu moro num condomínio que tem 300 apartamentos. Tá. É uma mini cidade, né? Então, assim, eu tenho 2 opções. Ou eu acato a decisão de quem tá lá e se envolve, ou eu me envolvo. Eu, no condomínio também, por questões, eu acabo não me envolvendo. Mas também eu não tenho direito de dizer, eu não participei, ou se eu não participar, eu não vou poder, né? Eu posso até reclamar, mas assim, eu terceirizei a minha responsabilidade. É parecido um pouco, não muito, né? Mas assim, é mais ou menos uma analogia com o que a gente tem na prefeitura ou no governo do estado. Tem lá as secretarias, os secretários, eles tomam uma decisão, né? Muitas vezes a gente concorda, outras vezes a gente discorda, mas se eu não puder estar participando lá, opinando, ouvindo, me manifestando, eu também não vou poder depois, né, reclamar que pelo menos que eu não tive a ascensão, que eu não tive a condição de conversar ali e botar minha opinião. Nem sempre. Eu dizia assim, não quer dizer que o diálogo não significa concordar, mas pelo menos ouvir. Claro. E fazer pressão, né? Exatamente. Às vezes a gente sabe que pequenos grupos fazem uma pressão, mas não é a vontade da maioria. Então tem que saber diferenciar. Mas eu digo assim, essa relação, essa distinção entre público e privado, hoje eu estou num banco que é público também, ela tem que ser cada vez mais desmistificada, porque, na verdade, a decisão de um lado e de outro afeta. Tu não consegue fazer um empreendimento em nenhum lugar, nem abrir um negócio em qualquer cidade sem um alvará da prefeitura. Não pode. Não tem como. Então, assim, quanto mais facilitado for para fazer o alvará, melhor para fazer negócios. Ao mesmo tempo, tu tem que cuidar, porque daqui a pouco, dependendo do negócio que tu abra, tem algum risco, né? Se for um risco ambiental, se for alguma coisa. Então,
É sempre uma ginástica, né? uma arte de poder entender qual é o caminho a ser seguido. Porque, no fim, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter qualidade de vida, todo mundo quer viver uma cidade legal. E a gente tem discordâncias, qual é o caminho para isso, que acho que é normal, né? A gente não concorda nem muitas vezes com a nossa família, né? Mas, enfim, a gente tem que tentar achar os caminhos para poder evoluir. Porque enquanto tu tava falando, assim, eu fiquei refletindo. Eu acho que essa distância também é porque ainda... Eu faço 44 esse ano, então a gente é pertinho ali. É que antigamente eram essas castas, né? Tipo assim, meu Deus, um secretário, um diretor, bababá, intocável, não falem comigo, não toquem em mim, não sei o que, bababá. E, claro, cara, com a internet, com as coisas, assim, a gente vai entendendo que são seres humanos também. E assim como eles têm, óbvio, né? Um secretário, um diretor de planejamento, alguma coisa, óbvio que merecem todo o respeito possível, só que ele... também são seres humanos. Ele também quer chegar em casa, ele também quer descansar, ele também quer aproveitar com os filhos dele, ele também quer brincar, ele também quer ir no parque, andar de bicicleta com a criançada e tal, blá, blá, blá. Então, por mais que tenha... E também, né, cara, aí é a minha opinião, tá? Quanto mais ignorante o povo, melhor também, né? Pra quem quer fazer maldade. Então, manter essa distância também é bom. Que daí eu for fazendo daqui, tu não me questiona muito sobre o IOF, por exemplo, o que não entende muito o que tá vendo. Então, eu acho que o papel, e como eu te falei, porque isso aqui nasceu, estamos no 5º ano já, que é levar conhecimento, eu acho que ele se cumpre o objetivo quando a gente fala sobre isso. Cara, tá aqui o diretor de planejamento, tu entendeu qual é a mensagem, para onde que esse banco específico olha. Beleza, agora vamos trazer, vamos tentar, até pode ser um contato teu, e me dizer assim, cara, vamos pegar alguém agora para o setor de eventos, e realmente, assim, qual é a instituição que é mais voltada para turismo e eventos? Não a parte de construção, porque tu pega turismo na parte de hotelaria, né? Construção, que eu acho muito legal também, um baita insight, porque, pô, só que passou de gente aqui, pô, o Felipe Melnick passou aqui, mas pega toda a parte que vocês não apoiam, mas tem outro, mas enfim. Mas já conversamos com eles para outros projetos também. Exatamente. A gente acaba sempre se relacionando, né? Até para conhecimento mesmo, né? Tipo, pô, daqui a pouco, por que não? Vamos conversar, vamos construir, vamos seguir. Então, cara, tá sendo muito, muito salutar essa conversa. E como, cara, temos mais 9 minutos ali. Como é que tu faz, velho? Que é a pergunta que mais me fazem também. Como equilibra tudo isso? Por exemplo, todo mundo assim, tá, mas cara, primeiro de tudo, as pessoas são diferentes uma da outra, né? Como que tu equilibra isso, né? E eu concordo com o cara que eu gravei o primeiro episódio, que é um amigão meu, o Léo, que é Léo também. Cara, só que ele pegou a linha, ele é fisioterapeuta, aí ele foi estudar acupuntura na China. Puxa. Então, assim, cara, ele trata hoje especificamente da saúde da mulher, especificamente endometriose. Então, assim, para fazer através de acupuntura, e não remédio e tal, ele fazer a mulher com endometriose ter filhos. Esse é específico. Ele trata tudo, por óbvio, né? Mas ele fala assim, cara, o equilíbrio é uma busca infinita que nunca vai ser alcançada. E eu acredito, eu compadeço dessa filosofia dele. E pra ti, cara, como é que é a família? Porque tudo isso que tu falou, todos esses cargos que eu fico imaginando as reuniões, porque isso mexe com muita coisa, né? Pô, indústria, né, cara? Os caras põem... vai dar... Vou botar aqui, né? Vai dar vantagem pra farmácia, não sei o quê. Não, cara. Não é farmácia. É o mercadinho. É o cara do Uber. É o ônibus. É a linha do ônibus. É o esgoto. São tantas camadas depois disso, né? De uma implantação de uma indústria que, infelizmente, as pessoas não conseguem entender. Claro, claro. Como que tu lida com... E como é que foi com isso, com a tua agenda e a família? Cara? Isso é uma coisa... É o desafio de todos, assim, né? A gente, né, acho que a nossa geração aí, né, somos da mesma geração, é uma geração que veio depois dos nossos pais. Os nossos pais tinham um perfil, né, uma geração assim de muito trabalho, né, foco no trabalho e dedicação, né. A gente sabe que os pais, né, nós, os homens, né, a gente não era tão próximo, né, no passado nos filhos, né. Apesar do meu pai ter sido um baita pai, mas a gente sabe que é diferente, né, no passado, e quanto mais passado. Então a gente tem que começar cada vez mais a equilibrar, até porque é muito mais demandas que a gente tem hoje, né? As redes sociais, a internet, a gente acaba, né, fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. Quando eu comecei na vida profissional, né, quando a gente vai elevando o nosso grau aqui hierárquico, né, assumindo novas posições, a gente tem que começar a tomar algumas decisões, né? Primeiro a gente tem que começar a ser menos centralizador, a gente tem que delegar. Perfeito. Na vida pessoal e profissional, né, se a gente quiser controlar tudo, a gente enlouquece. Depois a gente tem que conseguir diferenciar, né? E eu tinha algumas pessoas que eu gosto muito, né? Que foram sempre os meus gurus. Toda vez que eu conversava com eles, tomava um café. Como é que vocês fazem? Olha só. Tu não consegue controlar tudo. Esse é o primeiro básico. Então tu tem que
50% do teu tempo tu te dedica para o dia a dia que vai te enlouquecer. E 50% do teu tempo tu te dedica às tuas coisas. Então, não é essa matemática meio a meio, mas tentar separar realmente esses momentos, né? Ter algumas estratégias, por exemplo, né? Eu chego em casa, tento deixar o celular apartado. Pode me mandar 1000 WhatsApp mensagem ou me ligar. Mas sim, a menos que seja um incêndio, literalmente um incêndio, não vai esperar 1 hora, 2 horas, 3 horas para poder eu ficar com as crianças e depois, né? Eu tiro férias, por exemplo. Eu faço questão de tirar férias, né? Tem gente que eu sei que tem empresas que pode vender férias, ou gente acaba... Eu faço questão de tirar. Eu acho que é bom pro trabalho, é bom pra cabeça e incentivo todo mundo a tirar férias. Então eu procuro viajar, né, com as crianças. O tempo. Final de semana, eu mesmo nos momentos mais pesados, assim, de pressão e de trabalho, eu procurava não ter agenda, não ter nada no final de semana. Mesmo que eu recebesse mensagens ao longo do final de semana, como aquela coisa não ia ser resolvida no final de semana, eu deixava na pior das hipóteses, domingo de noite olhar. Se não, segunda de manhã. Então, tentar dividir mesmo assim para poder chegar em casa e ter né, dedicação aos filhos, né? Depois que eu tive filho, tô com um tem 7, outro tem 5 anos, são duas feras, 2 meninos. Então, assim, levo no futebol, tento me programar para buscar na escola. Porque eu acho que até a questão, apesar do WhatsApp, e-mail, internet, ter aumentado o volume de demandas, facilita a nossa vida. Eu não preciso estar lá no escritório para assinar um documento, para responder um e-mail, para mandar uma... Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, na verdade. Então, isso também basta te organizar para isso. Então, acho que sim, eu consegui definir uma estratégia de vida em que eu consigo equilibrar isso. É claro que tem momentos que está mais tenso, tem momentos que tem mais demanda. Eu acabo viajando muito e a viagem te distancia. Mas eu acho que eu consegui me organizar, chegar num bom equilíbrio entre vida profissional, que eu me dedico, né? Que eu acho que eu consigo tentar me esforçar para me entregar resultados, mas também não deixar ali, porque tu sabe, né? Pai como pai que era, as crianças crescem muito rápido, daqui a pouco tempo elas não... Né, tem aquela curva, né? Elas estão muito próximas, né? Viu, Rick? Exatamente. Assim, as crianças estão muito ligadas aos pais, daqui a pouco elas querem... Tu não é mais o ídolo delas, vai ser os teus amigos, vai ser um roqueiro, vai ser um esportista, vai ser um jogador de futebol. Então, assim, quanto mais... Essa fase tem que aproveitar. Me pegou muito, sabe? Eu vi... Cara, não lembro se foi o Pianges. Pô, eu fiz o episódio número 100 foi com o Carpinejar, cara. Jesus, cara. Sabe quando o cara fica te olhando o tempo todo assim, ó. Cara, ele não tira o olho dentro do teu olho. E eu... Cara, ele é. Cara, ele é muito... Eu falei pra ele durante a entrevista, assim, é impressionante o peso da presença dele. Porque ele tá concentrado em ti. Ele não tá com a cabeça... Não, ele tá focado em ti. Foi muito legal. E eu não lembro se foi ele ou se foi alguma coisa do Pianges, assim. Cara, vai ter teu filho até os 10 anos. Isso e assim, é ter porque o mais legal vai virar o Neymar da fase. Vai ser o cara do videogame, Exato. Vai ser o cara não sei do Vai ser um cara que tu nem sabe quem é. Agora é o Enaldinho, é o Mussa, é o não sei o quê, é o Natan por aí. Tu não sabe nem quem é, mas vocês estão lá. E daqui a pouco não é tu mais. Então, assim, se a gente não consegue aproveitar... E eu parto disso pra vida como um todo. Eu acho assim... A gente, né? Claro que tem gente que tem muito mais volume de trabalho e tudo, mas assim... Não vale a pena, né? Não vale a pena, às vezes, tu te dedicar demais, assim, né? Abrir mão de algumas coisas pra tua vida pra ganhar mais dinheiro, pra ter sucesso. Eu não me movo pelo ego de querer ser o melhor, parecer mais, ou ter mais poder. Eu acho que isso, enfim, cada um tem seu jeito, mas não é... Porque isso passa. Depois de um tempo, assim, né? O mundo vai girar, tu não é imprescindível, sempre tem alguém que tu é substituível. Mas para os teus filhos, para tua vida pessoal, né, não é. Tu não é substituível, né, para os teus pais, para tua esposa, para tua mãe, para os teus pais, para teus filhos, para tua esposa, para tua família, tu é o único. Então acho que tentar esse equilíbrio, né? E claro, é uma questão de perfil, né? Eu sou uma pessoa calma, então eu sei que todos aqueles problemas do trabalho que estão lá, não adianta eu levar para casa, levar para o teu travesseiro que eles vão se resolver. Eu deixo lá, eu desligo a chave, dentro do possível, é claro, né? Passo a vida pessoal e depois eu volto lá. Os problemas vão estar lá, a gente vai tentar resolver dentro do possível. E acho que conseguir esse equilíbrio não é fácil, é um desafio. A gente vê muita gente ficar doente por causa do trabalho, que, né, acaba prejudicando a própria vida, né, familiar, enfim. Então, sim, é difícil mesmo, não é fácil. Mas um pouco de terapia faz bem, né? Um pouco de relaxamento. Não abrir nunca a mão do período de descanso, de férias. Férias faz muito bem pro trabalho, né? Quanto mais tu tira férias, mais motivado tu volta, mais descansado, mais produtivo tu é, né? Aquela coisa de, não vou poder tirar férias, não existe. E eu acho que procuro, inclusive, incentivar isso
nas minhas equipes, nos meus colegas, enfim, sempre isso. Mas é um desafio, eu acho que nunca tu consegue equilibrar, né? Mas acho que buscar o caminho do meio, como, né, dizem os budistas, né? Sempre o caminho do meio, do equilíbrio, é o melhor. Vencemos a 1 hora. Eu tenho só uma coisa agora que eu me lembrei, foi uma pergunta muito séria, cara. Tu tem um irmão. Gêmeo. Exatamente. Univitelino. Como é que é o nome dele? Carlos. Carlos. E ele tem 2 guris também. Tem 2 guris também. Eu vou contar uma coisa. Eu vou omitir os condomínios do litoral, mas eu tava no final de semana, aluguei uma casa, porque eu fui descansar com a minha família. E aí, nesse condomínio que eu aluguei, tem um sócio meu que tem casa, tem 2, 3 amigos que tem casa, então eu tento alugar ali pra ficar perto deles e tal, que também tem uns com filho já. E tava chovendo, tava frio, e eu peguei os meus guri e a minha esposa Fê, e nós fomos pra piscina térmica. Cara, eu entrei na piscina, não tinha ninguém. Aí, beleza. Fê, o Ike tava... o Ike tem 1 ano e 10 meses agora, então devia ser um nenenzinho. A Fê com o Ike, eu com o Bernardo aloprando, subindo as coisas e tal, não sei o quê. Cara, daqui a pouco chegou o Léo, com 2 guri. Aí não me deu oi, não me deu nada. Tá, mas... Aí eu achei o guri meio grande, assim, mas... Tá, mas, cara, será... Sabe quando fica o tempo todo assim, ó? Essa não é possível. Aí eu olhava assim, não tinha ninguém na piscina. Cara, o cara entrou aqui, assim, mas que marra do Léo, não sabia que o Léo era assim, né? Sabe que é engraçado, porque a gente não tem uma placa escrita, tem irmão gêmeo, né? Eu não vou dizer assim, prazer, o seu Leonardo tem irmão gêmeo. Mas assim, é muito engraçado que a gente tá acostumado, a gente é gêmeo, a gente é bem parecido, né? E as pessoas ficam assim, então tu passa por mal educado, tu passa por exibido, tu passa... E ao mesmo tempo tu é abordado na rua, pô... Então, assim, mas a gente se acostuma. E aí é ruim, eu digo assim, pra nós é menos pior. Pior é pra quem acha que vai lá pra falar e toma bate lá e cumprimenta a pessoa errada. E aí o Nego também, que é o irmão da esposa do Léo, o Nego namora casado com a Priscila, e a Pri... tem uma irmã gêmea que agora tá morando do outro lado do mundo, mas quando moravam aqui também eram bem confundidos. Bem parecidas. É uma experiência legal. Ter irmão gêmeo é único, né? Então, a gente... eu acho que é bom. Às vezes a gente, né, tem essas confusões, mas faz parte. Léo, obrigado, cara. E com certeza, assim, a certeza que vai ter um novo convite daqui a um tempo aí, porque a quantidade de frentes que a gente pode aprofundar ou ainda... abrir um pouco mais o leque para que o conhecimento realmente, assim, pro topo do funil lá que eu sempre falo, né? Pra galera que não entende nada, infelizmente, concordo contigo quando tu fala do afastamento, né, político, vem com mais força. Ainda mais agora, assim, cara, eu tenho meu posicionamento, eu sou um cara de direita, sou armamentista, não sei o quê, não sou bolsonarista, não sou não sei o quê, mas sou um cara de direita e armamentista, então acaba que ficando essas figuras um pouco, e eu sempre falo assim, cara, não tem problema nenhum sentar aqui, cara. Quando eu tava entrevistando, porque eu já entrevistei o Mourão, já entrevistei a Ana Ortiz, já entrevistei o Ustra, entrevistei, sei lá mais quem, pessoas de direita, é muito bom, né, galera, vem no Instagram assim, mas por que tu no livro do Ultra tu não conversa? Cara, porque primeiro não é do meu ciclo, né, de conhecimento. Mas se quiser vir aqui, cara, enquanto qualquer pessoa vier aqui e manter a educação, eu tô amarradão em conversar, porque daí eu vou tentar entender o teu lado. Eu tenho amigos daquele grupo mesmo, do Nego, que são de esquerda, e a gente senta e conversa, cara, da onde que tu vê verdade? Tenta me mostrar qual é o teu caminho pra gente conversar, cara, ver o que eu posso aprender. E vou te dizer também uma coisa, o podcast foi uma coisa que me ensinou muito, porque 7 anos que eu fiquei no exército, né, no quartel lá, tu te forma, tu tem as tuas verdades, mas nada como conversar com as pessoas e ouvir histórias, né, com 180 e blaus já conversas, e aí tu vai ouvindo que as pessoas saíram de pontos diferentes, as pessoas chegaram em lugares diferentes, as pessoas, oportunidades, enfim. Então, a mensagem cara, esse extremismo não faz bem pra nada, né, ou o Grêmio, ou só o Inter, e quero mais que o outro se rale, aí a sociedade não vai um pouco pra frente. É só tu pensar, eu sou gremista, tava no jogo lá, sou gremista, e tem muitos amigos colorados. Por que eu tenho que, na política, ou na religião, ou eu tenho que ser, eu não posso conversar com o outro lado? Meus amigos colorados, eu converso com eles, eu não tenho nenhum problema. Então, assim, acho que é muito isso, né? A gente falou sobre relacionamento. Relacionamento é construir pontes, e nunca derrubar pontes. Perfeito. Acho que esse é o grande desafio, e é o que eu procuro, assim, particularmente mesmo me tendo na área um pouco mais pública, né? Mas assim, eu procurei sempre construir pontes
tenho um relacionamento, acho que muito bom com a grande maioria das pessoas que eu me relacionei, seja profissionalmente, seja no meu time. E acho que esse é o segredo, porque é o que tu leva pra vida, né? É o relacionamento, é as amizades, é as experiências. Então, destruir pontos e a briga, no meu ponto de vista, não leva a nada, porque no fim do dia tu vai acabar ficando sozinho. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo Léo, convite. Deixa aí teu LinkedIn, né? Tua rede social, se quiser deixar, teu Instagram, mas o LinkedIn onde tu é mais ativo pra galera realmente te achar e, cara, te demandar. Isso. Aqui, então, ali, eu uso muito o LinkedIn profissionalmente, né? Eu uso menos o Instagram, mas também tenho. O meu Instagram é @leobusato, né? Tudo junto. Com 2 T's. Com S e 2 T's. É importante, tem os S e 2 T's. Às vezes vem errado, mas é S e 2 T's. Léo Busato. Ou LinkedIn, @leonardo.busato, né, que aí é mais profissional, mas também me acessa lá a mensagem. E depois também aciona o Vinhas aqui, tem meu celular, a gente fala qualquer coisa. O WhatsApp ainda é a melhor maneira aqui. Tá gente, muito obrigado para quem chegou até aqui. Por favor, o único jeito de colaborar com a gente é comentando, curtindo e compartilhando. Mandar para o grupo mandar para o grupo de empresários, né, que viu aqui como o BRDE pode ser acessado. Então, é a forma a qual vocês têm de nos pagar aqui, certo? Beijo do gordo e vamos fazer essa mensagem chegar para mais pessoas.